Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã que está em casa. É um prazer novamente que nós voltamos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Estou aqui com o irmão Mauro, o irmão Antônio também. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Tudo bem, irmão? Graça e paz. Que Deus Tudo bom? abençoe nossa jornada nessa manhã. Amém. Vamos, você que está em casa aí, nós temos estudado o livro de Apocalipse e nós temos seguido uma sequência daquilo que Cristo tem falado através de João às igrejas no Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo 2 nesse momento. É um estudo muito precioso, um estudo muito interessante no meio cristão e fora do meio cristão. Então nós vamos orar nesse momento para que a gente consiga se concentrar nessa lição, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você que está em casa aí, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor porque temos livre acesso à Tua Palavra. Nós agradecemos, ó Pai, por esse ensinamento tão precioso, ó Pai, que foi dado a nós por Cristo, através do apóstolo João. Esse ensinamento, ó Pai, que fala à Tua igreja. Nós que somos a Tua igreja, agradecemos, ó Pai, por essa dádiva de conhecermos o Evangelho. E rogamos, ó Pai, para que possamos aprender mais e mais dele, para que possamos meditar na Tua Palavra, Senhor, que esse estudo seja proveitoso, todo aquele que está assistindo, que haja fruto, ó Deus, através da meditação deste estudo, que nós possamos em nossos corações nos encher do Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, transmitir essa palavra através da nossa boca, através da nossa atitude, ó Deus, das nossas práticas, que toda essa ação seja agradável ao Senhor e que o Senhor, ó Deus, se alegre das nossas atitudes, ó Pai, que sejam atitudes em prol do Teu reino, a favor da glória do Senhor, o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, fale, Deus, aos nossos corações, nós rogamos neste momento, para que possamos, ó Deus, frutificar em nome do Senhor. Nós agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos então dar início aí à nossa lição de hoje, falando sobre o nosso texto básico, né? O texto básico está lá em Apocalipse 2, de 12 a 17. O Antônio pode ler para nós, irmão? Posso sim. Vamos lá. Apocalipse 2, de 2 a 17. Conheço as tuas obras. Não. Apocalipse 2, de 2 a 17. 12 a 17. 2 de 12, né? 12 Ok, a vamos lá. 17. Ok. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, irmão. Então veja alguns aspectos aí. Eu gosto de fazer alguma reflexão sobre aquilo que a gente já viu. E eu costumo dizer o seguinte, eu comecei a pensar que isso daqui, as 7 cartas, é um quebra-cabeça com 7 peças. E cada peça vai se encaixando à medida que Cristo vai apresentando as qualidades e os defeitos ou os problemas de cada uma das igrejas, ele vai se ajustando. Quando a gente tiver as 7 cartas, as 7 peças, nós formaremos um quebra-cabeça que vai dar para nós a igreja ideal que Cristo está é, é,
tentando, ou que Cristo está mostrando através do Apocalipse. Então, essas 7 cartas são 7 peças que formam um todo, onde nós vemos a igreja ideal que Cristo vem buscar, a noiva de Cristo, entende? Então, na primeira carta, nós vimos lá a igreja que deixou de amar assim fraternalmente os irmãos no momento em que precisava fazer as correções, as repreensões, elas eram feitas sem o devido cuidado ou carinho que era necessário. Então, e na sequência, nós vemos a igreja que era uma igreja perseguida, e agora nós vamos ver uma igreja, e aí nós vamos pensar muito na nossa realidade atual, a igreja que é tolerante com o mundo, entende? Então a palavra tolerância, ela vai ser bastante significativa para nós. Então veja só, é para a gente fazer reflexão com relação ao conteúdo da carta e pensar nos problemas atuais que nós estamos vivendo, por exemplo, essa questão da tolerância ou do que pode ser, até onde a gente pode transigir ou se a gente tem que manter firme e fiel aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos visto hoje bastante tolerância, ou seja, aquela história de Romanos 12, não se conformar com o mundo, e aí a gente tem visto isso um pouco o contrário acontecer. Então, ao final dessa lição aqui, a gente vai ver o que a gente poderia, o que o cristão deve ou não deve tolerar em sua vida pessoal, em sua vida eclesiástica. Com relação à tolerância, o que os irmãos podem nos dizer que o autor, o que Cristo está mostrando para João e que a gente pode pensar no dia a dia? Irmão Levi, pode nos trazer a sua impressão sobre qual a intenção do que Cristo está falando através de João com relação a essa questão da tolerância? Sim, vamos lá, vamos lá. É interessante essa abordagem, né, com relação à tolerância, e inclusive o título da nossa lição, para quem está com ela na mão, é sobre a Pérgamo, uma igreja tolerante com o mundo, né? Isso que o irmão Mauro falou, que diz na palavra de Deus de nós não nos conformarmos com o que há neste mundo, né? Essa é uma coisa interessante, porque nós aprendemos, inclusive, numa das lições passadas, sobre a questão do amor, e às vezes isso é confundido pelas pessoas, né? Por exemplo, nós precisamos amar, nós precisamos, em tudo, aceitar algumas coisas do próximo, né? Precisamos amar, sermos pacientes, sermos longânimos, sermos mansos, e a ideia desse estudo aqui, meu irmão e minha irmã, não é você tolerar certas atitudes que vão contra os princípios que nós cremos, que você crê. Essa questão principal aqui da igreja de Pérgamo, eu não sei se é em virtude do próprio amor que eles tinham por aqueles que pregavam heresias, mas isso aqui está fora do que a palavra de Deus diz. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos tolerar atitudes e palavras, mensagens, doutrinas que não vão de acordo com o que diz a palavra de Deus. Essa é a principal mensagem. Quando você é tolerante demais a ponto de aceitar algo que vai contra a tua fé, aí você comete o erro. É isso que o anjo isso que Cristo está dizendo através de João aqui, que olha, minha igreja amada, querida, você é boa, mas você tolera algumas coisas que eu não tolero, eu não posso aceitar. E aí eu acho que tenho certeza, durante a lição agora a gente vai aprender exatamente quais são as atitudes que a igreja de Pérgamo tomava e fazia, que iam contra aquilo que Cristo aceitava, iam contra aquilo que a nossa doutrina prega, a ponto de ele dizer que
não deveria, né? Isso está errado, não é para nós aceitarmos e tolerarmos atitudes desse tipo. Essa mensagem. Veja só, o que a gente é, aprende com relação à tolerância. O tolerar é você ter, ser, como que eu posso dizer, tolerante, você concordar com o modo de agir, o modo de sentir, de diversos grupos. Mas nós temos o padrão que Cristo que a palavra de Deus nos impõe. E aí, quando a gente vai pensar em tolerância, vai pensar em flexibilizar, vamos dizer assim, a gente tem que ter o padrão bíblico de procedimento. O que a palavra de Deus, até onde a palavra de Deus nos permite ir, até onde ela não, de onde a gente não pode passar, né? Então veja só, o dicionário Aurélio ele diz assim que tolerância é a tendência de admitir modos de pensar e de agir e de sentir que diferem dos de um indivíduo ou de um grupo. Por exemplo, a gente não pode admitir todo modo de pensar, todo modo de agir que existe no mundo em detrimento ao que a palavra de Deus nos ensina. Entende? Então, o que a gente tá pensando aqui? Nós estamos pensando que nós temos que ter o cuidado de nos manter sempre fiéis àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso, na verdade, o que está acontecendo? Isso está mostrando o padrão ideal de igreja que ele vem buscar a noiva, então a gente tem que se preparar para isso, né? Então, vamos pensar quando ele fala lá no texto básico que ela está onde está o trono de Satanás, o que o irmão Antônio tem a nos dizer a respeito dessa colocação? Na realidade, irmãos, dando uma olhada na lição e estudando o texto, quando ele fala ali aonde está o trono de Satanás, é porque a igreja de Pérgamo, necessariamente dita, estava inserida num contexto aonde vários outros deuses eram glorificados, vários outros deuses eram reverenciados, e a igreja estava nesse meio, a igreja estava nesse contexto. E quando nós estamos falando aí essa questão da tolerância, nós temos que lembrar, como o irmão Levi estava falando, que, acima de tudo, Deus é amor. Mas Deus é amor e Deus também é justiça. Então, o padrão de Deus, o padrão do amor de Deus para a sua igreja é a palavra dele. E quando nós pensamos, então, nessa tolerância, nós podemos ter a ideia que nós entendemos que Deus ama o pecador, Deus ama as pessoas, mas não ama o pecado, não ama aquelas atitudes que vão contra a palavra de Deus. Então, essa é a ideia que esse estudo quer passar, que a igreja precisa amar, como nós já vimos anteriormente, porém, ela não pode tolerar aquilo que vai contra a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então veja só, isso daqui a gente precisa só entender, por exemplo, se fizermos uma analogia e dizermos assim que o mundo jaz no maligno, a gente pode pensar assim, olha, nós estamos vivendo em meio a uma situação bastante conturbada, onde o príncipe desse século está sempre atacando, está sempre buscando uma brecha para poder entrar
nas igrejas, entrar na vida dos cristãos e destruir aquilo que o Senhor quer que a gente, o padrão que o Senhor quer que a gente siga. Então, analogamente, quando o autor ele fala do trono de Satanás, ali na revista você vai ver que Domiciano, o imperador, ele tinha o seu trono, tinha o seu palácio, e ele queria ser adorado como Deus, como Senhor. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, há uns anos atrás, há um tempo atrás aí, fazemos uma reflexão, eu trouxe até um pequeno filme a respeito do momento exato em que Domiciano decreta que todos devam adorar a ele. E aí os cristãos passam a ter fazer a diferença. Veja só, não ser tolerante com o mundo é não se curvar a essas pressões, como no primeiro século, lá no caso do imperador Domiciano, estava querendo obrigar as pessoas a adorar a Deus. Né? Então, ali no capítulo 2, no verso 13, quando ele diz assim, vocês habitam onde está o trono de Satanás, isso para mim refere a uma dificuldade muito grande de servirmos a Deus com integridade, porque as pressões ou as tentações ou as provações, elas vão ser muito fortes, porque você vai diferir da maioria, vamos dizer assim. Entende? Então, se o irmão Levi pode nos dizer a respeito dessa impressão, quando ele fala que a igreja está onde está o trono de Satanás. Sim, até voltando um pouquinho, irmão Mauro, se o irmão me permite, com relação à cidade de Pérgamo, até para colocar no contexto desse comentário, interessante aquela questão do pergaminho, né? O autor da revista ele também coloca que é a cidade onde surgiu esse tipo de mídia, vamos dizer assim, que hoje fala-se tudo em mídia, né? Não era uma mídia, mas é uma coisa muito antiga, inclusive, que já está em desuso. Essa nova geração provavelmente já talvez nunca tenha visto ou ouvido falar sobre essa questão, né? Mas ela possuía, a cidade, uma das maiores bibliotecas da antiguidade. Era uma cidade relativamente culta por ter uma biblioteca tão grande, e era esse local, né, que possuía, ou de onde surgiu essa questão do pergaminho. E era um centro de adoração pagã, como a gente comentou aqui também, aos deuses que haviam. O irmão Antônio comentou sobre Zeus, Artemis, Dionísio e Asclépio, e essa questão que o irmão Mauro comentou de Domiciano, é interessante se a gente fizesse um comparativo com a igreja de Esmirna, que nós estudamos na semana passada, que é uma igreja que sofreu bastante perseguição, que havia prisões de cristãos e havia mortes de cristãos, e ele fala sobre aqueles 10 dias que a igreja deveria sofrer, mas que no final a igreja venceria e receberia a coroa da vida. Interessante porque as regiões onde eles moravam, pelo menos ali próximo à Turquia, o que hoje é a Turquia, eram regiões que tinham o domínio desse Domiciano. Elas sofriam o domínio desse imperador, ditador, dessa pessoa que se intitulava Deus e que dizia para todo mundo, olha, você tem que me adorar, você tem que me considerar como Deus. Domiciano agora a supremacia, é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, e ele tinha determinado que todo mundo deveria dizer que ele é Deus, o Senhor, e adorá-lo como tal. A diferença é que na igreja de Esmirna, como a gente viu na semana passada, eles foram contra. Eles disseram assim, eu não aceito, eu posso ser preso, eu posso ser morto, mas eu não vou aceitar que Domiciano é Deus de coisa alguma, porque eu tenho um Deus maior do que ele. Mas na igreja de Pérgamo, que é justamente esse contexto que a gente está vendo, eles foram tolerantes. Eles aceitaram, de certa maneira, que houvessem pessoas ali no meio que, tudo bem, se curvavam, ou que aceitavam, e aí a igreja passou a ser tolerante, que é uma coisa que Deus abomina completamente, ser tolerante com um outro Deus, né, com uma outra pessoa que se dizia Deus, que na verdade nós sabemos que não tinha poder algum,
porque nós conhecemos que só Deus tem todo o poder, mas essa pessoa, né, sobe aí a cabeça, né, irmão Mauro, a pessoa, ela de repente começa a adquirir poder, uma certa influência, e eu até imagino a pompa que ele tinha naquela época, a ponto de dizer que, mas eu sou Deus agora e todo mundo precisa me adorar, e é uma coisa realmente abominável aí perante a nossa doutrina. E bem nessa linha de raciocínio, nesse contexto, é que nós vemos a igreja na lição anterior sofrendo perseguição por não ceder a esse tipo de situação, e agora nós vemos, em contrapartida, uma igreja que, de certa forma, ela foi se amoldando ou assimilando ao contrário talvez até para ter se livrar um pouco da perseguição, ela foi se amoldando, e aí entra exatamente a intenção do Senhor, de Deus, do Espírito de Deus, a nos alertar com relação a esse tipo, porque sorrateiramente isso vai minando a pureza da noiva, a pureza da igreja que Cristo pretende buscar para si, né? Então, o que acontece? Quando eu vejo essa exortação, essa advertência, e ela vem pela palavra, né? Aí a gente, então, tem que ficar atento e buscar entender que nós temos que fazer a diferença, e não o contrário. Nós temos que influenciar, e não sermos influenciados, não é isso? Perfeito. É exatamente isso, né? Pode falar. É interessante, trazendo isso um pouco para os nossos dias, se o irmão permite, que esse último momento que o irmão Mauro comentou é exatamente o que a gente vive hoje. Quando a palavra diz que nós precisamos ser sal e luz, nós precisamos influenciar e não ser influenciados. Nesse contexto, nós precisamos ser mais como Esmirna e menos como Pérgamo. Apesar do amor que nós comentamos aqui, que nós precisamos ter pelo próximo, nós precisamos influenciar. Nós precisamos dizer para o mundo quem nós somos e aquilo que nós acreditamos, e quando houver uma força pagã, um ídolo, um Deus com letra minúscula, alguém que se diga todo-poderoso, nós não podemos aceitar, nós não podemos nos dobrar perante qualquer outra entidade, qualquer outra pessoa, qualquer outra força que não o nosso Deus. Até porque nós já conhecemos o contexto da palavra, a palavra, na verdade, de Deus, ela diz que tudo isso que existe, os ídolos, as pessoas foram criadas por ele, então você está adorando alguém que é muito inferior, completamente inferior, que foi criada pelo Deus Todo-Poderoso e que nós não podemos aceitar e adorar, né? O apelo para nós é que nós adoremos só o Deus vivo, é o que diz na lição, e por isso está tido como traidor aquela pessoa que de repente faz isso, né? Enfrenta aquele que se não se dobra, acaba sendo um traidor perante a igreja, que isso a gente viu lá em Esmirna, né? Perante a comunidade, e até Antipas foi morto, a gente viu que ele foi considerado como mártir porque ele não aceitava isso. Nós hoje, né, como eu comentei sobre o nosso contexto, a gente não tem esse tipo de perseguição no nosso contexto Brasil aqui, na verdade até algumas regiões tem, né, mas na grande maioria do Brasil a gente pode dizer em quem nós cremos, graças a Deus por isso, eu até comecei a minha oração falando sobre isso, né, que nós temos livre acesso à palavra de Deus, nós podemos acreditar, crer de fato num Deus que é todo-poderoso e não sermos necessariamente perseguidos por isso. Nós temos ainda, a palavra ela exorta e fala sobre algumas situações onde nós recebemos, né, algumas afrontas, algumas piadas, algumas questões aí de pessoas que não concordam, de repente, por nós sermos cristãos, mas ao mesmo tempo também temos nos nossos dias uma certa modinha de algumas pessoas que
se dizem cristãos, mas, enfim, por outros motivos, não por acreditarem em Cristo e em Deus. Mas nós precisamos entender que aquilo que o Momar comentou, nós somos os influenciadores, nós que somos sal e luz e precisamos dar gosto, né, e iluminar esse mundo com a doutrina da fé, essa fé que nós temos, que é a fé salvadora, a palavra que é a verdade, a palavra de Deus. Jamais, irmão, se você tem esse medo no teu coração, a gente vai também falar um pouco sobre isso, jamais se deixe influenciar, jamais, no que diz respeito à tua fé, no que diz respeito a Cristo, no que diz respeito à tua vida eterna, e aquele lugar que você pertence, que nós acreditamos que não somos desse mundo, jamais se deixe influenciar a ponto de você negar a tua fé, a ponto de você se amoldar, de você tolerar, conforme Pérgamo tolerou aqui, que você não faça isso contigo, não faça isso com você mesmo, que você lembre que tem um Deus que é todo-poderoso, que tem um Deus que tem todo o domínio da situação, e que ele deixou você aqui, e você precisa tomar a decisão daquilo que você quer fazer, né? Que, por mais que que você tenha entregue a tua vida a ele, que você tenha deixado que o Espírito Santo tome conta da tua vida, você tem a escolha, né? Se você deixar o Espírito Santo falar com você, você vai fazer a escolha certa. Mas se você quiser se deixar levar pela concupiscência ou pelo desejo da carne, você vai fazer qualquer outra coisa. Você pode adorar uma outra pessoa, você pode ter um outro ídolo que não o teu Deus, você pode, de repente, ter uma outra coisa a qual você adora mais do que Deus, e aí você está se deixando levar, aí a sua fé está enfraquecendo, aí saiba que o nosso Deus, ele está se entristecendo contigo quando você faz isso. Nós agradecemos porque não precisamos ter mártires, necessariamente, no nosso contexto aqui, pessoas que morram por causa do Evangelho, mas se isso tiver que acontecer, e eu oro também, a minha conversa com Deus é que assim, Senhor, eu não quero jamais te negar, eu não quero jamais negar a minha fé e tolerar esse mundo. Mas no dia que isso acontecer, e se isso precisar acontecer, Senhor, me dê forças para que eu seja fiel, me dê forças para que eu consiga resistir a esse tipo de perseguição. Então, essa é a minha mensagem, meu comentário, um pouquinho longo, irmão Mauro, mas eu queria só colocar um pouco o contexto do que a gente vive hoje em dia. Sim, irmão, isso daqui deixando fluir, e enquanto o irmão falava, eu pensava no seguinte, olha, se nós temos um Deus onipresente, onipotente, fiel, que cuida de nós, nós temos um Deus que é o Deus dos deuses, nós temos o Senhor dos senhores. Para quê que a gente vai buscar em outro lugar se a gente conhece o Deus verdadeiro, né? Bom, vamos seguindo aqui. Vamos pensar agora a forma. Em todas as cartas, o Senhor se apresenta de uma forma. E aí que eu aprendi, que eu costumo afirmar, que cada forma dessa é uma faceta de Cristo ou do Deus completo que vai se formar quando a gente terminar a 7ª carta. Então veja só, aqui ele exorta, ele vem com a espada para poder fazer as correções, né? Então, o título de Cristo, irmão Antônio pode fazer para nós a leitura de 2:12? Posso, sim. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O irmão já pode comentar, veja só, quando ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, o que ele está se referindo? Nós estamos falando da tolerância e em seguida ele vem, olha, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. A força desse título, a força dessa apresentação, o irmão apresenta para nós o seu comentário a respeito dessa ênfase que ele dá
a espada de dois gumes aí? É interessante a gente perceber, no comentário que eu fiz, eu falei que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E essa representação da espada de dois gumes aqui, o nosso texto da lição indica que, de certa forma, ao mesmo tempo que Jesus ama, aqui está antecipando um julgamento sobre os hereges que iria acontecer, os hereges daquela igreja e também, de certa forma, daquelas pessoas nos dias de hoje que estão dentro da igreja, que frequentam a igreja como um todo, mas não seguem aquilo que Cristo coloca através da sua palavra. Então aqui evidencia o julgamento de Deus que dá força à sua palavra revelada. A gente pensa em espada de dois gumes, uma espada que corta para os dois lados. Então esse amor de Deus que ama ao ser humano, ao mesmo tempo ele vem, não tem como separar esse amor de Deus da justiça de Deus. E essa representação dessa espada fala justamente disso. Deus ama as pessoas, mas o amor dele não vai evitar que exista um julgamento por parte dele também. Daqueles que não querem ouvir a sua palavra, daqueles que andam buscando coisas que não são coisas que ele quer que busque e tem uma prática de uma vida completamente distante de Deus. Então, esse amor vai chegar um momento onde vai se transformar na justiça de Deus, aonde vai, como uma espada de dois gumes, cortar da igreja aqueles que estão lá e que estão apenas por estar, e aqueles que também estão fora da igreja, a qual Cristo um dia vai vir a buscar. Muito bom. Veja só, na sequência, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. E isso em todas as cartas, a gente já está chegando próximo do final do nosso tempo, e aí na próxima etapa a gente vai poder compensar ou discutir melhor sobre isso aqui. Irmão Levi, quem tem ouvidos, ouça. O que o Senhor está transmitindo isso nas outras cartas, inclusive, porque isso aqui é bastante importante para que o nosso telespectador, as pessoas que estão nos assistindo, entendam o que ele quer dizer com essa frase. Olha, quem tem ouvidos, ouça. O que o irmão tem a dizer para os nossos ouvintes aí? A gente falou um pouco sobre isso, se eu não me engano, deixa eu ver se foi na semana passada ou na outra semana, com relação a esse ensinamento, né? Uma coisa interessante, né, que nós precisamos nos abrir para aquilo que Cristo tem para dizer. A gente muitas vezes fica tão apegado às coisas do dia a dia e a gente não consegue ouvir o que diz a palavra de Deus. Essa é uma questão muito importante para o Evangelho, a questão de ouvir o que diz a palavra de Deus, e em primeiro lugar, nós precisamos procurar aquele que fala, né? Isso não necessariamente no contexto desse texto, mas nós entendemos que se nós não buscarmos, nós não aprenderemos. Ou seja, se você nem pratica, nem lê a palavra de Deus, como é que você vai entender o que ela diz? Como é que você vai conseguir praticar essas coisas? E nesse texto, eu acho que não é exatamente nesse que ele fala sobre isso. Nós estamos recebendo, João recebeu uma revelação de Cristo aqui nesse texto, falando assim, o que eu estou dizendo para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna e para a igreja de Pérgamo, coisas que eu, que sou o alfa e o ômega, eu que tenho todo o poder, quero que essa igreja faça, ou que essa igreja respeite. Quando eu leio um texto que diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça, e ele fala aí no verso 12, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada, né? Ele fala assim, meu irmão e minha irmã da igreja de Pérgamo, você faz isso e você faz aquilo, e eu estou dizendo para você, eu,
que sou o alfa e o ômega, que você precisa se arrepender, que você precisa praticar as coisas da maneira que eu entendo que são as corretas, que a minha palavra diz, e eu tenho a espada afiada, como o irmão Antônio estava comentando. Não é qualquer pessoa que está dizendo, né, que você precisa praticar a palavra de Deus, que você precisa obedecer a palavra de Deus, mas aquele que tem a espada afiada, e aquele que tem condições de ouvir essa palavra, aquele que ouve, aquele que se diz cristão, né, e aquele que não se diz também, porque o arrependimento precisa vir para todos, precisa ouvir e precisa praticar essas palavras. A questão de ouvir é praticar também, nós sempre falamos sobre isso, né? Quando você ouve a palavra de Deus, uma coisa é ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, e outra coisa é você praticar. O que nós colocamos em nossa oração sempre é que esse ensinamento que nós recebemos, que ele não volte vazio, que não seja uma coisa como qualquer outra coisa que você ouve, qualquer outro compromisso, qualquer outra situação que você ouve, que você deixa passar, mas que isso seja uma coisa que penetre no teu coração. Isso que ele fala sobre a espada também, ela penetra, né? É uma coisa que vai no teu íntimo, que você precisa, de fato, obedecer. Não é uma coisa... não sei se é exatamente isso, irmão Mauro, mas aqui, porque esse contexto, ele é aquele mesmo, né, que ele diz para todas as igrejas, né? Ele fala assim... aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que eu estou dizendo. Aquele que é o alfa, o ômega e o ômega diz. Aquele que tem espada afiada de 2 gumes diz, que é até onde a gente veio, que você ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça essa palavra, pratique essa palavra, entenda essa palavra, que, né, essa palavra que nós dizemos aqui, que você não se amolde, não tolere esse mundo, mas que você ouça aquilo que eu estou dizendo. Então, vamos dar um fechamento aqui, que nós estamos com o tempo já caminhando para o final. Olha que interessante. Todas as cartas, e em alguns lugares na Palavra de Deus, a gente é exortado dessa forma. Aquele que tem ouvido, ouça. Ou seja, o Cristo apresentou a igreja, a igreja... a primeira igreja lá, que é a igreja de Éfeso, né? A primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, depois vem a Esmirna. Ele apresentou elogios e apresentou repreensões, como ele vem fazendo com todas elas. E ao final ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Nós, os seres humanos, normalmente a tendência de ficar nos elogios, né? E quando ele faz a correção, quando ele faz a exortação, quando ele apresenta os defeitos, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, eu estou apresentando o que eu espero de vocês, estou apresentando o que eu espero da minha igreja, e eu só não, como a gente tem o livre-arbítrio, fica a seu critério botar isso em prática, como o irmão Levin falou, ou não. Entrar por um ouvido e sair pelo outro é uma coisa pessoal, mas a exortação é bastante significativa no seguinte sentido: eu estou apresentando a vocês a possibilidade de juntamente manter as qualidades, mas fazer as correções que são necessárias. Ouçam e decidam, né, se vão fazer as correções, porque se não fizer as correções, aí vem a exortação em seguida, né? Então, na próxima semana, na próxima gravação, a gente vai ter juntamente para Pérgama as repreensões e os elogios, né? O elogio, as repreensões e a exortação final, para a gente fechar então essa carta da igreja de Pérgamo. Amém? Amém. O irmão Antônio, tem alguma coisa a acrescentar com relação a quem tem ouvidos, ouça, para a gente encerrar?
Na realidade, eu queria falar não só para os irmãos da igreja que estão nos ouvindo, mas também para você que possa estar nos ouvindo, não é da nossa igreja e não tem, de repente, contato com nenhuma igreja. Essa carta de Pérgamo, ela tem muito a ver com você ouvir e obedecer sem misturar, sem ficar uma parte aqui, outra parte ali. Nós vamos ver na próxima aula que ali nessa igreja, a igreja recebia os elogios porque estava seguindo determinada parte, mas também recebia a repreensão porque estava aceitando, estava tolerando práticas na igreja que não eram práticas que Deus queria que a sua igreja seguisse. E não é muito diferente do contexto de hoje, aonde nós queremos viver essa dualidade. E o que esse tem ouvidos para ouvir, ouça, expressa o desejo de Deus que ouçamos a verdade e coloquemos a verdade em prática. Jesus falou que você ouviria a verdade e a verdade iria te libertar. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que Deus, aquilo que Jesus quer falar e coloque em prática isso na sua vida. Maravilha. Então veja só, nós temos a condição de fazer a vontade de Deus. Ele apresenta para nós as alternativas, os riscos. Então, ouvir e escutar e ouvir tem alguma diferenciação aí. Então, na semana que vem, a gente vai mostrar, então, os elogios e repreensão a essa igreja. E vamos encerrar por aqui, que o nosso tempo já está um pouco estendido. E, então, vamos orar. E os irmãos podem, então, terminando de orar, os irmãos podem se despedir da nossa lição, abençoando os nossos ouvintes. Oremos então. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Porque essa preocupação que o Senhor demonstra com a sua igreja, com as pessoas que devem, ó Pai, dar ouvidos à sua palavra, que devem, ó Pai, buscar no Senhor a solução para todos os seus problemas. O Senhor é um Deus onipresente, onisciente, poderoso, e é um Deus que pode nos repreender a seu tempo, mas também nos exaltar conforme está na sua palavra. Senhor, que nós possamos evitar que os costumes do mundo venham minar o nosso relacionamento com o Senhor, tanto no plano individual como no plano coletivo, na sua igreja, pois os costumes, as alterações, as culturas, com as suas sorrateiramente, elas vão sendo infiltradas no nosso meio, mas no Apocalipse o Senhor tem mostrado a igreja ideal, a noiva perfeita. Eu quero a minha igreja pura, sem emenda e sem rasura, diz um cântico. Eu quero uma igreja pura, sem emenda e sem rasura, que o Senhor possa encontrar na nossa igreja, na nossa vida pessoal, a igreja pura e sem rasura, conforme Ele vem buscar. Que o Senhor, ó Deus, coloque sobre nós sabedoria para que a todo tempo, mesmo no tempo de refrigério, no tempo de sofrimento, num tempo como nós estamos vivendo hoje, nós mantenhamos firme a nossa convicção de que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que nos ama a ponto de dar o seu Filho em amor de nós, para a purificação dos nossos pecados. Esse é o contexto de Pérgamo. Nós tínhamos lá esse ano que queria tomar o lugar do Senhor como Deus. Hoje nós vivemos uma pandemia, algo que está abalando a fé de muitos. Mas, Senhor, dá firmeza para cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, ter palavras de vida eterna para
todas as pessoas que estão sofrendo nesse instante. Senhor, coloca a sua mão de poder, de sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, viver no mundo, mas não pertencermos ao mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça e paz, abençoando a vida de todas as pessoas que estão hoje assistindo essa EBD e que nós possamos estar unidos juntos novamente a semana que vem, para que nós possamos mostrar mais detalhes da sua vontade para a sua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Deus abençoe a todos. Irmão, Levi? Deus abençoe, gente. Bom domingo. Fiquem com Deus. Irmãos, que vocês tenham, você que está nos ouvindo, que você tenha um bom domingo, domingo abençoado, um bom almoço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Amém.